União, organização, tecnologia, vanguarda, evolução. Núcleo de Telesaúde do Hospital Universitário. Universidade Federal do Maranhão. Como técnico do Departamento de Atenção à Saúde Mental da Secretaria de Estado da Saúde, a gente agradece ao convite também da Secretaria de Estado da Saúde, através do Departamento da Criança, da área técnica do adolescente. E agradecemos também o espaço, mais uma vez, de estar aqui, né, no núcleo que nos acolhe, onde a gente também tem umas atividades de saúde mental em um clique, que normalmente acontece uma vez por mês. Bom, então hoje eu estou convidado para falar um pouco sobre a questão das drogas, prevenção e a redução de danos. Estrategicamente, hoje é um dia muito importante para a área da saúde mental. E falar sobre drogas, falar sobre prevenção e falar sobre redução de danos é falar sobre saúde mental. Então hoje, 10 de outubro, é o Dia Mundial da Saúde Mental. O tema da saúde mental para 2018, proposto pelo Ministério da Saúde, é Jovens em Saúde Mental em um Mundo em Mudanças. E aí a minha fala hoje ela é dirigida especificamente mais voltado para os profissionais que trabalham na área da infância, né? Na área com a infância e a juventude. Então, o tema ele é muito oportuno porque é um tema necessário e urgente sempre. E, sobretudo, porque hoje é um dia muito especial, porque é o dia da saúde mental. Então, quando a gente fala em saúde mental, a gente fala sobre redução de danos, sobre CAP, sobre singularidade das pessoas, sobre luta antimanicomial, sobre atenção, sobre rede de atenção psicossocial, sobre cuidado, sobre projetos específicos, projetos terapêuticos e, sobretudo, sobre vida, né? Então, a gente vai falar um pouco sobre droga, mas mais destacando a importância da vida, das pessoas, as suas singularidades e a vida. Então, assim, humanos usam drogas desde os tempos pré-históricos. Não é um evento atual. Então, é comum que a gente ouça diversos comentários, né, como se os jovens, principalmente os jovens, passassem a usar droga de um tempo para cá, como se todos os males, todas as ocorrências, intercorrência que cerceiam o universo da droga estivessem apenas pela juventude. Eu lembro de um texto que eu li já faz bastante tempo e não lembro o nome do autor, e ele falava que sempre a culpa é da juventude. Então sempre vai se dizer assim, porque a juventude de hoje, a juventude de hoje, a juventude de hoje, então sempre a gente vai estar falando que a juventude de hoje é a juventude responsável sobretudo pelas diversas intercorrências que ocorrem, que não agradam às pessoas e sobretudo à sociedade. E aí esse slide aqui, ele mostra pra gente que na verdade a gente vai falar sobre vida, vai ver nos estudos, né, a questão do álcool há 7.000 anos, há 6.600 anos antes de Cristo. A gente vai encontrar dados sobre os alucinógenos, né, há 8.800 anos antes de Cristo e 5.600 anos antes de Cristo. A gente vai ouvir falar sobre ópio, né, também há um bom tempo, há anos e anos, milênios antes de Cristo. A gente vai ouvir relatos e vai encontrar dados sobre a folha da coca também há 8.000 anos atrás. A gente vai encontrar dados sobre tabaco também há 2.000 anos antes de Cristo. Então, historicamente, né, as drogas elas estão na humanidade, elas estão no meio das pessoas antes mesmo de Cristo. Então, não é algo novo, é algo muito antigo. Então, a gente tem que falar considerando as áreas técnicas, as áreas científicas, né, os dados que são apontados, para que a partir daí a gente pode pensar em que estratégias de prevenção a gente pode estar pensando para os dias atuais.
Então, assim, as pessoas, muitos questionamentos são, por que as pessoas usam droga, já que as pessoas sempre acham que as drogas são responsáveis por todos os males na sociedade, não? Então, as pessoas usam droga por diversos motivos. Algumas razões que impulsionam os jovens a usar droga é pela necessidade de se adaptar a um território, a um momento, né, a um grupo de amigos, né? Escapar ou relaxar, quer dizer, fugas em determinados momentos de algumas situações, aliviar o tédio, né? E a gente, de alguma forma, principalmente nos dias atuais, a gente tem muito tédio no nosso dia a dia, tédio de trânsito, tédio de pressão, tédio de forças externas, do mundo externo ao nosso redor. Parecer-se adulto, né? Algumas pessoas usam porque elas querem, de fato, principalmente os adolescentes e os jovens, eles sempre querem um pouco parecer mais adultos, né? Ou simplesmente por rebelar-se, né? Um ato de rebeldia de natureza própria. O jovem, ele sempre quer de alguma forma chamar mais atenção, ele tem não é nem que ele queira chamar mais atenção, é que ele tem um período que é um período peculiar da sua vida. Então esse período peculiar, em alguns momentos, ele tem uma questão da rebeldia, né? Ou então pela necessidade de experimentar, pela curiosidade, participar de um determinado grupo, né? Às vezes, para você fazer parte de um grupo, você tem que ser adepto de algum tipo de droga, tanto que a gente vai ter diversas pessoas, esse é um grupinho que usa X droga, esse aqui é um grupinho que usa X droga, e aí, às vezes, para você participar, você tem que ser um pouco adepto desse grupo, né? E hoje eu acho que é natural, né, estar no contexto familiar também. O álcool sempre esteve, né? Mas se a gente parar para pensar um pouco mais hoje, a gente vai ver diversas famílias que elas são comprometidas com o tráfico, com o uso, né, na questão das drogas. Então não tem muito como a criança ou adolescente ele fugir dessa realidade. É uma realidade que está no meio das famílias, inclusive. Então eu não preciso, as outras considerações que eu fiz antes, às vezes essa inclusive é a primeira, porque ela está no contexto familiar. A criança, ela vê o pai embalando, ela vê algum responsável, algum adulto embalando, transportando, então isso é normal para ela, né? E aí a gente vai entrar no outro processo agora, que é o processo que a gente fala da prevenção, né? E as considerações que eu estou trazendo são as considerações das Organizações das Nações Unidas sobre a droga e o crime, né? É importante falar que quando a gente fala prevenção, a gente não está falando em tratamento, a gente está falando em estratégias que devem chegar antes, antecipar-se ao uso da droga. Então, por exemplo, a prevenção ela é um dos principais eixos da política sobre drogas no Brasil e no mundo. E prevenção é, sobretudo, informação. A prevenção, quando de fato ela é informativa, quando ela é educativa e quando de fato ela é carregada de informações, centrada na pessoa, né? Como sujeito responsável pelo uso, pelo não uso, né? Quando ela vem com domínio técnico correto, ela de fato surte efeito. Agora, quando as informações elas vêm com preconceitos, com tabus, desencontradas e sobretudo para a juventude, aí a gente corre um grande risco de estar achando que por ser adulto a gente vai estar dando uma informação técnica, né? Suficiente para evitar o uso, quando na verdade a gente está aguçando a curiosidade dos adolescentes e dos jovens para o uso, né? Então a prevenção correta deve ser sempre baseada em princípios éticos e nas melhores evidências científicas. Não é o que eu penso, não é o que eu acho, não é o que a psicologia pensa, não é o que a sociologia pensa, não é o que a terapia ocupacional pensa, não é o que o educador social pensa. Na verdade, o conjunto dos pensares é que de fato vai fazer com que a gente possa ter uma abordagem preventiva mais eficaz conforme as diversas experiências dos diversos campos dos saberes, né? Então não é um campo único. Ter reflexão ética fundamentada na prevenção sem reforçar estigmas e preconceitos. Então a gente às vezes vai para alguns espaços onde as pessoas, suponhamos que sejam fóruns de debate sobre drogas,
ou de combate às drogas, como normalmente costuma se falar, e aí a gente quer atingir as pessoas, a gente quer falar para as pessoas que usam drogas, mas a nossa fala é rechaçada de preconceitos e de estigmas. Isso não vai fazer com que as pessoas que usam drogas se sintam bem nesses espaços onde as pessoas estão falando que tudo que ocorre de ruim, né, no mundo da criminalidade, dos atos infracionais, é culpa delas. E às vezes a gente reforça muito que o sujeito ele é o responsável, ou então o sujeito com a substância. E aí a gente tem que pensar que a substância é só uma substância. A gente tem que pensar quais são as estratégias de prevenção para que aquela substância não seja de fato um atrativo para os adolescentes e para os jovens, né? Então, a prevenção, prevenir, é o uso... quando a gente vai falar em prevenção, a gente tem que prevenir o uso prejudicial dessas ou daquelas substâncias que possam contribuir para o desenvolvimento de crianças e adolescentes e jovens, e a partir daí eles possam ter a capacidade melhor de escolher, de discernir em suas vidas quais os caminhos a serem seguidos, quais os caminhos valem a pena, né? Aí, nesse documento, tem algo que é bem interessante, que é de fato que nós da redução de danos a gente vê muito isso, é que programas de prevenção, eles podem até ser bem interessantes e podem estar até cheios de boas intenções, mas eles podem ser ineficazes a partir de resultado que de fato não se consegue alcançar, e então a gente tem um desperdício, né, de recurso, de investimentos, de equipamento, de valores, né, que esses desperdícios poderiam de fato evitar, se eles fossem pensados e trabalhados de forma mais estratégica e coerente, eles poderiam de fato evitar danos maiores e sobretudo danos na área da segurança, dos atos infracionais, na área da saúde. Né? Ainda falando um pouco sobre prevenção, né? Esse mesmo estudo que eu falo para vocês, ele aponta que para cada dólar gasto com prevenção, pelo menos 10 podem ser economizados em custos futuros com saúde, programas sociais e crime. Então, quando a gente de fato não consegue avançar, não consegue otimizar recursos humanos, recursos financeiros qualificados, habilitados para as estratégias corretas de prevenção, a gente vai ter de fato, né, uma quantidade muito grande de pessoas precisando, buscando os serviços ou envolvidas em programas sociais, que normalmente são programas voltados para a prevenção, para prevenir ou para reduzir atos, né, infracionais na comunidade. E a gente tem um alto custo aí com a área do crime, né? Pelos atos infracionais, pelos crimes mesmo propriamente dito, dentro do sistema penitenciário, carcerário, envolvendo aí toda a área da segurança e um volume muito grande de recursos. Então, a ciência da prevenção deve compreender o que torna as pessoas vulneráveis a iniciar o uso da droga. Então, a gente tem que compreender que, e sobretudo para nós que somos da saúde ou das áreas sociais, que eu tenho que focar mais no que torna as pessoas vulneráveis a iniciar o uso indevido de droga, né? E não necessariamente a droga. Eu acho que a gente perde um pouco de tempo quando a gente, profissional da área da saúde, da educação, das áreas mais sociais, a gente foca muito na questão do combate às drogas. A gente deseja que, de fato, haja uma efetiva, né, apreensão, um efetivo controle e combate à questão das drogas. Mas esse não é o papel do agente comunitário de saúde, da estratégia de saúde da família, né, da educação, da área da assistência. A nossa área é mais de prevenir e de cuidar. Então, eu chamo a atenção um pouco disso. Eu vejo muitos colegas da área da saúde e, enfim, das outras áreas, querendo muito focar no combate, quando, de fato, não é nosso papel combater. O nosso papel é cuidar, é prevenir, né? Para isso existe uma outra área afim que cuida dessa parte do combate. Então, os processos biológicos, traços de personalidade, transtornos mentais, negligência e abuso familiar e a falta de vínculo com a escola, a falta de vínculo com a família, com a comunidade,
com comunidades marginalizadas são fatores a serem levados em consideração na estratégia da prevenção. Então, eu penso um programa estratégico de prevenção, mas eu foco apenas na droga, eu foco apenas na substância, eu não foco nesses elementos, né, que vão ser necessários para que, de fato, no diálogo, no trabalho com as pessoas envolvidas nos projetos estratégicos de prevenção, eu possa considerar esses eixos extremamente importantes. Então, às vezes, a gente foca muito que a questão das drogas é uma questão de família, em alguns momentos pode ser, mas em alguns momentos a família é a família que está envolvida com a droga, né? Então a gente tem que pensar para qual família a gente está falando, que tipo de família é essa que a gente está falando, que comunidade é essa que a gente está falando, quais são os equipamentos disponíveis que as pessoas possam ter na comunidade, que elas possam sentir interesse mais por esses equipamentos do que por interesse, né, na sedução aí do uso das drogas. Então a gente conhece e sabe perfeitamente que alguns espaços eles não têm nenhum atrativo, não tem quadras, não tem escolas adequadas, não tem posto de saúde, então é uma comunidade muito vulnerável. E são essas pessoas que estão nas comunidades mais vulneráveis que, de fato, de alguma forma, vão estar precisando mais ser pensadas no cuidado e na atenção. Bom, aí esse gráficozinho aí é uma conversa, né, entre as duas figurinhas ali, que aí elas falam que estão pensando em fazer um projeto estratégico de prevenção. E aí a outra diz, eu concordo, tá, e tudo bem. Então, mas qual droga a gente vai estar falando? É o cafezinho, a gordura, o chocolate, né? Então, assim, a gente tem que ter uma noção, isso é bem interessante, porque a gente tem que ter uma noção clara do que de fato é droga, né? Porque algumas pessoas, elas acham que droga é só o crack, a cocaína e por aí vai, né? Elas não acham que o cafezinho também pode ser uma droga, né? Que o refrigerante em excesso, sobretudo a Coca-Cola e outros também pode ser uma droga, né? Pode ser extremamente prejudicial para as pessoas, que o açúcar também é prejudicial às pessoas, e focar de fato quais são as drogas de fato que a gente está falando e o que a gente está querendo prevenir. É comum também que às vezes as pessoas elas façam um discurso muito acirrado de combate às drogas, que não é o nosso caso, né? Mas assim, eu vejo isso quando na verdade são pessoas que elas estão bebendo, que elas fumam, mas no espaço que elas ocupam, elas estão falando de combate às drogas, e falo sobretudo das drogas ilícitas. As pessoas, sobretudo os adolescentes e os jovens que ouvem isso, eles percebem na hora que há uma incoerência no que você fala e no que você faz. Então, tipo assim, a estratégia de redução de danos ela não vai sofrer essa sanção dos adolescentes e dos jovens, porque a linguagem da redução de danos é uma linguagem clara, é uma linguagem objetiva, ela considera que a sociedade como um todo usa droga e que de alguma forma, em algum momento a gente vai estar usando refrigerante, café, cerveja, cigarro, né, nicotina, e a gente não pode estar falando de que a gente combate, porque na verdade isso faz parte do nosso contexto, né? Bom, aí quando a gente vai falar um pouco sobre saúde, né, e o foco aqui é mais a saúde, então o Ministério da Saúde ele divulgou esse desenho, que é o exemplo de um território que ele supostamente é preparado, ele é equipado com todos os componentes que compõem não só a rede de atenção psicossocial, mas a rede de saúde. Então você vai ter UPA, você vai ter CREAS, você vai ter CRAS, você vai ter escola, você vai ter igreja, você vai ter praça, você vai ter jardim, você vai ter bosque, você vai ter escola, né? Você vai ter consultório na rua, você vai ter o serviço da área da saúde mental disponível, urgência e emergência, CAPS-I, CAPS-AD, enfim. Então é um território que supostamente não, é que é o desejo de que seja um território com equipamentos que possam pensar na prevenção, no cuidado e no tratamento das pessoas. E aí isso nos chama muita atenção, porque às vezes a gente quer de fato que os jovens, que as crianças, que os adolescentes e os jovens, eles não usem droga, mas é aquilo que eu falei um pouco anteriormente, o espaço, o território que ela mora, o território que ela convive, não
não tem esses equipamentos, você não encontra postos de saúde onde humanamente as pessoas são atendidas conforme os princípios do SUS, onde as crianças e os adolescentes, nas escolas que eles estudam, eles possam ter, de fato, quadras esportivas, equipamentos para desenvolver atividades que não sejam só as atividades pedagógicas da grade curricular, né, mas que possam pensar no lazer, não vai ter quadro de esporte. Então, quando a gente traz esse retrato, essa imagem aí, é uma imagem para a gente repensar um pouco da necessidade do que é um território bem cuidado e que, obviamente, se esse território, os territórios, os bairros, eles tivessem esses equipamentos em funcionamento e de acordo com os princípios das suas políticas, né? Porque aí tem política de assistência, política da saúde, política da educação, certamente a gente não teria esse grande número de adolescentes e de jovens envolvidos em atos infracionais, envolvidos com a questão da droga. Isso eu tenho certeza absoluta disso, porque a gente tem diversos estudos, filmes que demonstram que espaços que são bem cuidados, onde as aplicações dos recursos para as políticas afins, eles de fato diminuem essa incidência de jovens e adolescentes e jovens e adultos envolvidos na criminalidade. Bom, aí agora eu vou falar um pouco sobre a questão da redução de danos, né? Então, a redução de danos, historicamente, o princípio dela é na Holanda, né? Então, na Holanda, há um grupo de pessoas que usavam drogas injetáveis, elas, quando adoeciam e procuravam um posto de saúde, elas eram detectadas com hepatite B, hepatite C, e nos estudos que se faziam sobre os seus comportamentos, né, sua questão comportamental, era verificada que elas eram usuárias de droga e usuárias de drogas endovenosas. Então, mas até aí, né, elas pensavam que estratégias, isso poderia minimizar os efeitos danosos das drogas endovenosas que elas usavam e a não transmissão para as pessoas. Com o avanço, né, da infecção do HIV e a contração da AIDS, as pessoas então começaram a adoecer mais, e como a AIDS ela tem até hoje, né, um estigma, um preconceito muito grande, surgiu então a necessidade que as próprias autoridades, por conta da reivindicação dos usuários, pensassem em estratégias de reduzir esses danos a essas pessoas. E como essas pessoas, parte delas usavam abusivamente as drogas injetáveis, criou-se então estratégias na época se chamava UDI, Usuário de Drogas Injetáveis. E eles pensaram em projetos de troca de seringa, que seria PTS, que o PTS hoje, né, ele tem uma outra conotação, né, dentro do campo da saúde mental. Então, os projetos de PTS para usuários de UDI, eles nascem de fato na Holanda, e aí eles que chamam, né, eles que puxam esse nome da redução de danos, que a gente tanto fala, que muitas pessoas são adeptas da política, algumas adeptas das estratégias de prevenção pela redução de danos, e algumas por desconhecimento e uma ignorância mesmo nata, elas se negam a conhecer as estratégias e associam muito a redução de danos apenas com kit de seringas, né? E o kit de seringa, ele está datado lá para as décadas pós-80, na questão da Holanda. De 80 para cá, inclusive, que é do recorte para o Brasil, a gente tem diversas estratégias, se pensa muito diferente, mas algumas pessoas ainda focam apenas na questão do kit para o usuário de drogas injetáveis, né? Então, ela veio para o Brasil, pensando na estratégia da redução de danos, ela vem para o Brasil, sobretudo em Santos, uma cidade muito portuária, muito volume e ocorrência de uso de cocaína,
muitas pessoas usando abusivamente da droga, e essas pessoas também, um pouco no formato da Holanda, quando elas apareciam no serviço, elas já apareciam com graves intercorrências por conta do uso abusivo da droga. E quando elas eram feitas para os procedimentos, né, os diagnósticos dela sempre acusavam já hepatites, HIV, perdão, na verdade elas já nem vinham mais com HIV, elas já vinham com o agravo da AIDS, e algumas já estavam de fato tão comprometidas pelo uso e sobretudo pela doença, que elas de fato não tinham mais como se absorver um pouco da qualidade de vida delas. Mas aí essa estratégia ela foi aplicada e foi pensada para as pessoas que de fato usavam as drogas endovenosas desse momento, mas a área da justiça fez forte repreensão, então a estratégia de redução de danos em Santos ela não teve tanta eficiência assim. Ela surgiu, foi boa, mas por repreensão ela teve que ser cessada. E então Salvador consegue, né, uma capital do Nordeste, ela consegue de fato implantar o primeiro projeto de redução de danos com o apoio do governo federal, da área técnica do Ministério da Saúde, em parceria com o Departamento de AIDS, para a prevenção dos agravos do uso de drogas, sobretudo o uso de drogas injetáveis. E aí quando Salvador, de fato, ele consegue essa parceria, esse recurso, e aí isso sobretudo é lá em 95, né? Estamos falando do hoje, é importante frisar isso. Aí o restante do país consegue também parceria com o Ministério da Saúde, sobretudo com o Ministério da Saúde, sobretudo também nas áreas técnicas da DDST-AIDS, financiamento para desenvolver estratégias de prevenção com foco na redução de danos das pessoas que aí já era não só mais para o usuário de drogas injetáveis, mas para o usuário de álcool e de outras drogas, né? Considerando sempre que as pessoas que usam drogas e que abusam das drogas, e sobretudo as que estão mais vulneráveis, elas podem facilmente estar contraindo HIV, hepatites virais, pelas formas de uso, né? Pelas vias de uso. Então, a redução de danos, a gente pode dizer que, de fato, ela é uma tecnologia de abordagem, porque ela aborda primeiro as pessoas e é de intervenção que busca promover a melhoria nas condições de vida das pessoas que fazem uso de drogas e que estão em cuidado. Então, o cuidado por quê? Porque a redução de danos, como ela faz abordagem e ela faz uma intervenção, e ela dá um apoio contínuo a essas pessoas, então elas estão sob o cuidado. E esse cuidado, ele vai minimizando os danos causados pelo uso abusivo de substâncias psicoativas, através do resgate da condição de cidadão, a autonomia, né? Buscando aí as estratégias de cuidado na saúde, a vida cultural das pessoas, laborativa, o sentimento de pertencimento da comunidade e da reinserção social. Então vejam que, na verdade, né, a estratégia de redução de danos ela não é focada só com relação à questão da droga. A gente pensa, né, na pessoa e, sobretudo, na necessidade da pessoa no seu cotidiano, na sua pertença comunitária, na sua condição de vida. Então, às vezes, a gente ouve algumas pessoas dizer assim, você tem pessoas em situação de rua estão com tuberculose. E aí, você vai lá, detecta que a pessoa está com tuberculose, você prescreve a medicação, mas e aí, essa pessoa, ela tem moradia, ela tem um horário certo para tomar essa medicação, tem alguém que vai dar esse suporte, ou apenas a gente, estatisticamente, vai dizer que está cuidando dessas pessoas, né? Então, a redução de danos é um pensar além de um momento, né? Então, a gente desenvolve a redução de danos desenvolve um trabalho dentro das reais condições existenciais, com metas objetivas e subjetivas dos sujeitos envolvidos, mas pensando sempre que o sujeito é um sujeito que tem outros sujeitos envolvidos na sua história e que essas pessoas também precisam estar envolvidas nesse contexto do cuidado.
E aí, quais são as áreas mais afins para a política da redução de danos? A gente vai sempre pegar históricos, né, onde a saúde é sempre a área mais afim da política da redução de danos. E na área afim da política da redução de danos, estrategicamente, ela nasce como estratégia de prevenção às doenças sexualmente, às infecções sexualmente transmissíveis, ao HIV/AIDS e às hepatites virais. Então, sempre a gente vai pegar estudos que estão associados a essas doenças. Às vezes a gente vê algumas pessoas falando, porque eu defendo a redução de danos, mas ela não tem nenhum conhecimento, nenhum sentimento de pertencimento, de que a política de redução de danos, ela tem esse viés dessas infecções sexualmente transmissíveis, na linha do cuidado da AIDS e das hepatites virais. Então, dentro da área da saúde, a gente tem áreas técnicas específicas para cuidar disso, né? Departamentos específicos. E aí a gente, com o envolvimento da droga na questão da redução de danos, ele implica basicamente a política sobre drogas, e a saúde mental é o departamento, é a área técnica da questão das drogas, né? Então, quando a gente pensa em saúde mental, a gente está falando uma área técnica específica para as pessoas que têm algum comprometimento, algum adoecimento, algum sofrimento mental, mas sobretudo para as pessoas que usam álcool e outras drogas. Então, a redução de danos, ela entra então na área da saúde mental, e aí ela passou uma época a ser pensada muito estrategicamente para os CAPs, álcool e outras drogas. Depois se pensou que todos os CAPs, de alguma forma, eles têm atendimento às pessoas que usam álcool e outras drogas, então ele não poderia ser só para o CAPs AD, no CAPs AD, porque é o carro-chefe da política da saúde mental para álcool e drogas, né? Então ela descentralizou, e aí surgiram diversos projetos, inclusive nascem os primeiros projetos de consultório de rua, né, dentro dessa área da saúde mental, com viés aí com a área da AIDS. Então, hoje a gente tem um consultório na rua, que é um consultório baseado nas experiências do consultório de rua e das experiências do projeto de redução de danos, aquele que eu falei ainda há pouco, sobretudo o que foi desenvolvido lá em Salvador, né? Então, no campo da área da assistência social, aí a gente vai ter os CREAS, né, que precisam avançar um pouco sobre a política da redução de danos, o Serviço Social de Busca Ativa, enfim, outros equipamentos, né, que a área da assistência tem e que atuam, o Centro POP, que atuam com pessoas com foco, né, pessoas muito envolvidas ou comprometidas com o uso da droga. E aí, na atenção primária, a gente vai ter quem, então? A gente vai ter a necessidade de que os agentes comunitários de saúde sejam essas pessoas que estejam, porque estão no território, conhecem um pouco a dinâmica do território, as primeiras pessoas a serem pensadas dentro da atenção primária, a pensar a questão das drogas e, sobretudo, essa lógica que a gente está trabalhando hoje. Não só a questão da redução de danos, né? Mas a questão da prevenção, né? O contexto da droga, da prevenção e da redução de danos. E, além da redução de danos, aí tem antes da redução de danos a questão do cuidado e do tratamento. E aí eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa: quando a gente fala em redução de danos, a gente está falando de uma política que ela não é só para as pessoas que usam álcool e outras drogas do ponto de vista in loco, ali do atendimento àquela pessoa, naquele espaço, naquele território. A gente está falando, sobretudo, de uma política que ela se incomoda pela assistência e desassistência a essas pessoas. Então, pensar na redução de danos é pensar também no empoderamento dessas comunidades, dessas pessoas, para que elas busquem, com os seus direitos, uma assistência ao cuidado não só momentâneo, mas integral, tá? Então, dentro da atenção primária, a gente vai ter a necessidade desse diálogo, dessa prevenção com os agentes comunitários de saúde, com o NASF, com a estratégia de saúde da família, né?
E aí a gente também da saúde mental, porque aí os CAPs estão dentro da atenção primária. Embora algumas pessoas achem que a gente está mais para a média complexidade do que para a atenção primária por conta das demandas de cuidados e equipamento. Bom, aí essa figura aí ao lado é uma figura recente do ano passado, onde o Ministério da Saúde, a área técnica da DST-AIDS, pensou uma mandala. Essa mandala é de prevenção, porque a gente continua tendo muitas pessoas se infectando, contraindo alguma infecção sexualmente transmissível, e entre elas a questão da AIDS, das hepatites virais. E aí essa mandala ela é pensada conforme diversos focos de atuação, e entre esses focos de atuação está a questão da redução de danos. Então a gente sai das décadas de 90, de 80, e ainda hoje a gente continua tendo áreas técnicas específicas pensando nas estratégias de prevenção com foco na questão da redução de danos, certo? Então, como seria um pouco essa questão da redução de danos, né? Para a gente, na redução de danos, o mais importante é o cuidar. Cuidar mais e não julgar, né? A gente não está para julgar as pessoas, a gente está para cuidar das pessoas, né? Então, isso é uma aproximação mútua, isso exige uma aproximação mútua, uma aproximação da pessoa de referência, estou falando aí da lógica da redução de danos, mas uma lógica da redução de danos dentro, né, de cada técnico, dentro de cada pessoa que cuida, eu posso não ter um equipamento específico da redução de danos, um projeto específico da redução de danos, mas o olhar do profissional no atendimento, no cuidado, com foco na redução de danos, certamente vai fazer muita diferença. Então, essa aproximação ela tem que ser mútua, né? O profissional se aproximar da pessoa e permitir que essa pessoa se aproxime do profissional. Não foco naquilo que o profissional é que sabe, que o usuário não sabe nada, porque na verdade o usuário ele busca o serviço, mas ele não está. É comum que o serviço apenas diga o que ele tem que fazer, né? E às vezes o que ele tem que fazer, ele ouviu sempre, ele só não fez a cumprir. Então ele precisa de alguém que tenha essa aproximação mútua e que a partir daí possa ter um diálogo, né? Então considerar sempre as singularidades da pessoa, né? As pessoas não são iguais, considerar de fato que cada um tem um histórico familiar, um histórico de uso, um histórico no território, né? Pensar nas informações corretas, né? Fazer acordos, né? Considerar as resiliências das pessoas, ver o que é possível, né? De que forma isso é possível, de que forma a gente pode acordar, né? Colocar a informação disponível, resolutiva para essas pessoas, nada com um foco no terrorismo, né? O que faz sentido para a pessoa, se é mais importante a droga ou ela cuidar de si, né? Mas deixar que as pessoas pensem sobre isso, ajudar a construir as respostas para as pessoas, né? O empoderamento, e aí o foco na cidadania, não tratar as pessoas apenas como eu ouvi uma expressão lá de Salvador, no Fórum Social Mundial, num fórum de mulheres usuárias do serviço de saúde mental, e eu fiquei muito encantado com todas elas, sobretudo com as lideranças, porque elas falavam muito isso, que elas não são teleguiadas de profissionais da saúde, elas são cidadãs, elas buscaram o seu empoderamento, o seu conhecimento, e a partir daí elas fazem as suas reivindicações. Então, a verdadeira política de redução de danos não é aquela política que apenas cuida, que apenas trata. É aquela política que, sobretudo, ela vai devolvendo a sua cidadania, a autonomia para as pessoas e vai empoderando as pessoas pela busca do seu cuidado. Pensar nessa rede de cuidado, de pessoas e serviços. A pessoa precisa de cuidado não necessariamente só da saúde, ela precisa de educação, ela precisa de assistência, ela precisa de outros serviços de cultura que não necessariamente só a questão da saúde. E considerar sempre os diversos problemas, a emoção e a realidade de cada pessoa e, sobretudo, fazer a pessoa pensar no sentido da vida, tá?
Então, do lado eu tenho uma imagenzinha que eu gosto muito, que ela é retirada da internet, que diz assim: vou viver por viver é pouco. A gente precisa ter sentido para a vida, né? Eu preciso dar sentido para a minha vida. Então, a ociosidade, né? Esse não buscar elementos para que de fato a gente possa ter uma vida mais saudável, faz também com que as pessoas fiquem bem vulneráveis à questão do uso e do abuso das drogas. Bom, aí na área para a adolescência, para a juventude, o CEBRID e a Unicefesp, eles fizeram uma pesquisa, essa pesquisa é de 2010, mas ela é a mais recente que tem na área de pesquisa brasileira sobre o uso de drogas lícitas e ilícitas nas escolas, com estudantes que estão de fato frequentando a escola. E aí essa pesquisa revela para a gente, vocês podem, né, buscar essa informação, ela está disponível, tem até o manual disponível em PDF nesses sites. Ela traz para a gente os seguintes recortes, que a bebida alcoólica, as bebidas alcoólicas e o tabaco são ainda as substâncias mais consumidas pelos adolescentes, né? Os inalantes e os medicamentos psicotrópicos também foram relatados como usos recorrentes nos estudantes. Não os mais utilizados, mas frequentemente, né, apontado como substâncias utilizadas por eles. A maconha e a cocaína tiveram um crescimento maior do que as outras pesquisas anteriores, então muitos mais jovens passaram a usar maconha e cocaína elas estando ainda dentro do currículo escolar delas, né, da carreira escolar de nível médio, de primário e secundário aí. Que aí agora mudou um pouco, senão eu fiquei meio perdido aí como é que se fala. E dentro dessa pesquisa, aí eles tiveram também alguns recortes, né, que é para o gênero masculino e o gênero feminino. No gênero masculino, a maior probabilidade de uso de drogas é de uso de drogas ilegais. Então, os meninos, eles têm mais probabilidade de fazer o uso das drogas ilegais. E no feminino, os indicadores mostraram que os medicamentos controlados, sem receitas, são uma grande busca ainda. As meninas recorrem muito a essas drogas. Então, essa pesquisa ela foi feita nas 27 capitais brasileiras, em diversas escolas particulares e privadas, né? Considerando a idade da adolescência e da juventude, e é óbvio que a pesquisa tem diversos recortes que não dá para trabalhar aqui, mas traz aí a necessidade, né, de não só a saúde pensar a estratégia de prevenção, mas a educação também pensar nas estratégias de educação, de prevenção. Bom, a gente sai do mês de setembro, né, entra no mês de outubro, a gente está hoje no dia 10, Dia Mundial da Saúde Mental. Dia 10 de setembro foi o dia de prevenção ao suicídio e o mês de setembro ele foi rechaçado aí por diversas palestras educativas, preventivas com relação ao suicídio. E aí é um tema muito amplo, mas esse gráfico aí, esse slide aí é só para mostrar para vocês que quando a gente fala sobre pontos negativos, vulnerabilidades que cerceiam as pessoas para o uso de álcool e outras drogas, a gente vai encontrar também na questão da prevenção ao suicídio vários desses elementos, como abuso de drogas, né, o bullying, exploração sexual, né, enfim, um monte de outros fatores que também incorrem na questão do suicídio. E algumas pessoas, elas de fato, elas provocam o suicídio por overdose. Então, tipo assim,
quando dá uma causa de morte, a pessoa diz assim, foi suicídio. Foi overdose. Usou muita droga que morreu. Mas esse usar muita droga, a pessoa, às vezes, ela cometeu, de fato, ela recorreu a uma estratégia de suicídio, que não foi enforcamento ou outra estratégia, porque ela sabia que, em algum momento, um uso muito grande de droga poderia fazer com que ela, de fato, houvesse essa overdose, fosse um suicídio, que a gente ainda tem dificuldade de encontrar esses elementos, porque nem sempre aonde as pessoas elas têm essa overdose, as pessoas apenas, como não há estudos, não há um acompanhamento familiar, a gente vai apenas encontrar o elemento de que foi de fato uma overdose. Mas em alguns casos, a gente vai encontrar que essas pessoas elas recorreram a uma overdose como uma estratégia de suicídio, tá? Quando a gente fala sobre drogas, a gente também não pode se furtar de algumas coisas extremamente importantes, né? A gente tem que pensar muito o que a gente fala quando a gente fala em prevenir droga, para que a gente fala, como é que a gente fala. Então, por exemplo, o Brasil ocupa o 4º lugar no ranking do encarceramento. E aí, quando a gente vai ver os dados dessas pessoas que estão encarceradas, a maioria são jovens, a maioria são negras, a maioria são de periferia, né? E aí, quando a gente fala, né, de construir mais presídio, de construir, dar dignidade de vida para as pessoas, para o cidadão de bem, é como se essas pessoas também não fossem cidadãs de bem. A gente não entende o histórico que está por trás dessas pessoas e o que de fato leva para que elas estejam, né, em determinados momentos da sua vida ligadas a essa questão do tráfico, a relação com a droga. Então a gente tem um número crescente de encarcerados, a gente ocupa o 4º lugar no ranking mundial do encarceramento. E aí a gente ainda insiste, né, de que o cidadão bom ele tem que ficar protegido e que o cidadão que comete algum ato infracional, ele tem que ser morto ou ele tem que ficar encarcerado e morrer encarcerado. Morrer porque ele pode... Enfim, lá dentro se comete muito suicídios provocados, suicídios disfarçados, muitos conflitos. E aí eu lembro de um estudo que também a Organização Mundial da Saúde ela proporcionou, que dizia que, ainda que a gente deseje o encarceramento para alguém e que a gente não pense no cuidado dessas pessoas, a gente esquece que um dia elas vão sair desse encarceramento, né? E quando elas voltam, elas podem voltar com uma gama muito grande, isso todo mundo sabe, do que elas aprendem lá dentro, mas sobretudo com complicações na sua saúde, e essas complicações elas vão estar repassando para outras pessoas. No caso, se for um agravo de infecções, como DST, hepatites, elas vão estar passando para outras pessoas. Então, ainda que elas estejam encarceradas, elas precisam ser cuidadas porque elas são seres humanos e elas também são portadoras de direito, né? E aí, na questão da juventude, a gente tem algo que é muito comum, mas passa um pouco despercebido, sobretudo pelas famílias, pelos profissionais, os casos da automutilação, né? Das lesões autoprovocadas. Então, vejam no gráfico aí que a gente tem assustadoramente de 2011 até 2016, adolescentes e jovens se automutilando, né? Por diversos motivos, e muitos desses motivos estão por conta da gente não pensar a singularidade dessas pessoas, não ter diálogo com essas crianças, com esses adolescentes e jovens, e sobretudo são os adolescentes e os jovens que muitos se automutilam, e que essas pessoas, elas recorrem à mutilação, elas recorrem ao suicídio, elas recorrem a um uso de drogas, e são pessoas que a gente precisa enxergar mais, precisa se aproximar mais, precisa cuidar mais e precisa se tratar mais. Então, na redução de danos, com foco na redução de danos, né, porque eu falei sobre droga, prevenção e redução de danos, e eu finalizo, né, eu falei um pouco sobre a questão das drogas, um pouco do contexto, um pouco da necessidade de se pensar diferente sobre prevenção, e finalizei com a questão da redução de danos, que é sobretudo para as pessoas menos
acessadas, com menos capacidade de acessar o serviço, eu penso que eu gosto muito dessa frase, porque ela diz que somos o que fazemos, mas somos principalmente o que fazemos para mudar o que somos, Então, pensar em redução de danos é você pensar no cuidado para o outro, mas é você pensar que também nesse cuidado para o outro implica também num processo de mudança interna de cada um.